Bom dia, boa tarde ou boa noite para os meus alunos do oitavo ano de 2021. Hoje a gente vai iniciar a nossa aula número 3. Vamos falar sobre os tipos de células. Lembrando que cada aula dessa, por ser em formato remoto, não tem interrupção de chamada, de perguntas, então o conteúdo corre mais rápido do que o conteúdo em sala de aula presencial. Então, cada vídeo desse equivale aproximadamente a 3 tempos de aulas semanais. Como sempre, a gente vai começar relembrando os conteúdos das aulas anteriores. A gente tem que lembrar que na última aula a gente estudou a célula, a gente viu que a célula é a unidade básica da vida, porque ela é a menor parte que é viva, que a gente pode dizer, isso é um ser vivo, por mais que seja uma celulinha só, tá? Os seres vivos, eles por conta disso podem ser ou unicelulares, que são compostos por uma única célula, ou pluricelulares, que são seres formados por muitas células, né? Por mais de uma célula. Eles também podem ser chamados de multicelulares, tá? Aqui eu coloquei dois exemplos para vocês. Coloquei uma ameba, né? Que é um protista, é um ser unicelular, formado por uma única célula, e coloquei a imagem também de microscópio de um tecido vegetal. Né? As plantas são seres pluricelulares, então quando a gente olha um tecido vegetal no microscópio, a gente vê várias celulinhas, uma bem chegadinha na outra. Além disso, vocês viram que todas as células, independente do tipo e da forma, elas apresentam três estruturas básicas. A membrana celular, né, que vai selecionar tudo que entra e sai, que vai delimitar o espaço interno e o espaço externo à célula. A gente tem também o citoplasma, que é feito de um material que a gente chama de hialoplasma, ele tem um aspecto gelatinoso, onde ficam as estruturas da célula, onde acontecem as reações químicas da célula. E a gente viu também que existe um material genético, o DNA, que está aqui ou organizado no citoplasma, ou vocês vão ver hoje que podem estar também protegidinho dentro de um núcleo. No último quadro, vocês viram as características, as estruturas gerais da célula, né? A membrana celular, o citoplasma e o material genético dos seres vivos, que é o DNA. Todas as células apresentam essas três estruturas, mas as células apresentam algumas diferenças entre elas. E com isso, a gente consegue separar as células em dois grandes grupos, ou seja, existem dois tipos de células. Elas podem ser basicamente células procarióticas ou procariontes, ou podem ser células eucarióticas, né, que a gente também pode chamar de eucariontes. Então, qual é a diferença básica entre esses dois grupos de célula? Vamos falar primeiro das células procarióticas ou procariontes, tá? São as células mais simples, muito provavelmente as primeiras que surgiram no nosso planeta. Elas possuem, como todas as células, uma membrana celular, o citoplasma e o material genético, e não possui o material genético protegido por uma capinha, por um núcleo. Esse material está organizadinho aqui, ó, todo compactozinho, mas ele está direto no citoplasma, tá? Vocês podem ver também que no citoplasma, ó, tem umas bolinhas aqui, umas estruturazinhas, e são bem poucas perto da próxima célula que vocês vão ver. Então, essa célula ela é bem simples, e ela é chamada de procariótica porque o material genético não está dentro de um núcleo, não está protegidinho com uma capinha. Então, as células procarióticas não possuem núcleo. Já as células eucarióticas, vocês vão ver aqui na imagem abaixo, ó, é uma célula mais complexa, ela não é tão simples como a procariótica. A gente vê aqui ó, que tem várias estruturas aqui no citoplasma. Mas lembrando que, como toda célula, ela também vai ter membrana celular, citoplasma e material genético. Só que se vocês forem perceber a diferença entre essas duas aqui, ó, olha onde o material genético da célula eucariótica está. Dentro de uma membraninha, dentro de um pacotinho, e com isso a gente vai chamar esse pacotinho de núcleo, tá? O material genético está dentro de um núcleo. Então, as células eucarióticas, elas
possuem núcleo. E essa membraninha, esse pacotinho aqui que reveste, né, que protege o material genético, a gente chama de carioteca, tá? Então, por isso que o nome dessas células são procarióticas ou eucarióticas. As procarióticas são as células que surgiram antes de possuírem carioteca. E as eucarióticas são as células que possuem carioteca, tá? Então, a célula procariótica não tem núcleo, pessoal, e a célula eucariótica tem núcleo, possui a carioteca, que é essa membraninha aqui que vai formar o núcleo. Nos quadros anteriores, pessoal, eu mostrei para vocês algumas imagens de células. Aqui eu vou colocar mais uma imagem de célula e que você, baseado no que aprendeu no quadro anterior, já vai poder identificar o tipo de célula que está aqui. Se essa célula tem um núcleo e dentro desse núcleo tem um material genético, essa célula é uma célula eucariótica. Tá? Vocês viram que, independente de ser uma célula procariótica ou eucariótica, no citoplasma sempre vai ter umas estruturazinhas que parecem, que dão a impressão nos desenhos que estão boiando, mas elas não estão boiando não, tá, gente? Elas estão cada uma no seu devido lugar, realizando uma função. Por quê? Essas estruturas são chamadas de organelas celulares. A definição delas é bem simples, tá? As organelas, elas funcionam como pequenos órgãos. E são pequenos órgãos que realizam as atividades celulares, ou seja, as funções que mantêm a célula viva, tá? Então, pessoal, o que significa organela? Um pequeno órgão, uma estrutura que realiza as atividades da célula. É só você pensar nos órgãos do seu corpo. Você tem o coração, que é um órgão. O coração, ele tem a função de bombear sangue por todo o corpo. Por que é importante que o coração bombeie sangue por todo o corpo? Porque é o sangue que vai levar oxigênio e nutrientes para as nossas células. E, ao mesmo tempo, quando ele retorna para o coração e para os outros órgãos, né, ele acaba retirando todas as substâncias que são tóxicas para a célula. Então, ele leva o que a célula precisa e retira da célula o que ela não precisa mais. Então, o coração é um órgão que realiza essa função. As organelas são estruturas que realizam funções específicas da célula, que mantêm essa célula viva. Nos quadros anteriores eu deixei bem claro para vocês, ou pelo menos eu tentei deixar bem claro, que as organelas das células eucarióticas e procarióticas, elas são diferentes. Existe uma variação diferente de organelas entre elas. Por quê? Eu falei para vocês que as células procarióticas são bem mais simples, tá? Lembra? As células procarióticas são aquelas que o material genético não está dentro do núcleo. Se você for reparar, olha aqui no citoplasma essas bolinhas aqui, esses desenhinhos representados como pontinhos azuis. Esses pontinhos azuis são a organela principal das células procarióticas, que são os ribossomos. Na verdade, se você for olhar bem, prestar bem atenção nesse desenho, aparentemente só tem elas aqui no citoplasma. Então, pode acreditar, a organela da célula procariótica é o ribossomo. Então, a organela da célula procariótica, ela tem uma variedade muito baixa, basicamente uma só. Guarda esse nome ribossomo porque essa organela é muito importante. A função dela é produzir, é sintetizar as proteínas que vão compor as estruturas dessa célula, tanto a membrana como esse flagelozinho aqui, tá certo? Então, a célula procariótica tem uma organela, que a gente vai chamar de ribossomo. E a função dela é produzir proteína. Pois é, gente, bonequinho assustado. Como pode uma célula só ter uma organela, né? Mas é o caso da célula procariótica. Agora a gente vai ver quais são as organelas celulares da célula eucariótica. Pessoal, basta olhar para a imagem. Olha a variedade de organelas que existe aqui nesse citoplasma. Cada uma num formatinho, tá vendo? Então, a célula eucariótica tem uma variedade maior de organelas. Não se esqueçam também que a célula eucariótica tem o quê, gente? Núcleo, tá? Essa membrana aqui, ó, que vai proteger
o material genético, a gente vai chamar de carioteca. Então, a célula eucariótica tem núcleo e olha a variedade de organelas que existe aqui nesse citoplasma, tá? Mas lembrando sempre que todas as células, independente de serem eucarióticas ou procarióticas, têm membrana celular, né, que a gente também pode chamar de membrana plasmática, citoplasma, onde estão as organelas, e material genético, que está aqui dentro do núcleo nas células eucarióticas e no citoplasma, se a célula for procariótica. Vamos ver, então, quais são as organelas, as principais organelas da célula eucariótica. Nesse momento, eu quero só que vocês vejam a variedade e conheçam as principais que vocês não vão poder esquecer daqui para frente. Mais para frente é que a gente vai falar sobre cada uma delas e quais funções cada uma delas exerce, mas por enquanto não se preocupa com isso. Conheça apenas as organelas, reconheça as principais e numa próxima aula, a gente vai falar sobre cada uma dessas funções, tá? Então, vamos falar do ribossomo. O ribossomo é uma organela que tem tanto na célula procariótica como na eucariótica. E a função é a mesma, pessoal, é produzir proteínas, sintetizar as proteínas. Tá vendo? Ó, aqui também é simbolizada com as bolinhas, né? No formatinho de bolinha, do mesmo jeito que era na procariótica. Além disso, a gente tem também na célula eucariótica a mitocôndria, tá? A mitocôndria, ela é muito importante para a célula eucariótica, porque a função dela é produzir energia, fornecer energia para a célula se manter viva. Outra estrutura, outra organela muito importante é o lisossomo, tá? O lisossomo, ele vai funcionar como se fosse o estômago da célula. É ele que vai fazer a digestão de todos os nutrientes, de todos os alimentos, né, que a célula vai utilizar para obter os seus nutrientes. Dentre eles, ainda temos também outras estruturas, que são os retículos endoplasmáticos. A gente tem o rugoso, que é o que tem esses ribossomos aqui acoplados nele. A gente tem também o retículo endoplasmático liso, que é liso, né, porque não tem nenhum ribossomo acopladinho nele. Temos o aparelho de Golgi ou complexo golgiense, né? Temos duas formas de chamar essa organela. A gente tem também o peroxissomo, temos também o centríolo e cada uma dessas organelas, dessas estruturas, vai ter a sua função, tá? E a gente vai estudar mais para frente, fiquem tranquilos. Mas, a princípio, em primeiro lugar, vocês têm que reconhecer essas três organelas aqui, ó, mitocôndria, ribossomo e lisossomos. Lembrando que o ribossomo, ele está tanto na célula eucariótica como na célula procariótica. Nesse momento, é importante a gente falar de uma célula eucariótica especial, que é a célula eucariótica vegetal. A célula eucariótica vegetal tem todas as organelas que a célula eucariótica normalmente tem, que a gente viu ali no quadro anterior. Tem a mitocôndria, tem o ribossomo, tem o lisossomo, tem os retículos, tem o aparelho de Golgi, tem o peroxissomo, o centríolo, mas além dessas organelas, também apresenta um vacúolo, tá? Que é essa estrutura aqui, ó, que parece uma bolha aqui dentro, e tem também o cloroplasto, tá? Que é essa organela aqui verdinha. Qual é a importância dessas estruturas e por que a célula vegetal tem? Gente, a célula vegetal faz fotossíntese. Cloroplasto não lembra clorofila, que vocês já aprenderam? Então, o cloroplasto vai ser a organela que vai ficar encarregada de realizar a fotossíntese. E o vacúolo, pessoal, ele vai ser responsável por armazenar substâncias, por controlar a entrada e a saída de água na célula vegetal, tá? Então, só para não passar despercebido aqui para vocês, a célula vegetal eucariótica, ela vai ter duas organelinhas a mais, tá? Que é o vacúolo e o cloroplasto. Para fechar a aula, montei um quadrinho para facilitar a visualização de vocês das estruturas que cada tipo de célula possui. Lembrando que, independente do tipo de célula, se ela é procariótica ou eucariótica, ou se é uma eucariótica vegetal,
Toda e qualquer célula vai ser sempre composta por membrana celular, citoplasma e material genético, né? Eu simbolizei aqui com um maisinho de positivo porque a célula possui, e onde tem o sinal de menos é porque a célula não possui. Vamos aqui ver o exemplo da célula procariótica, então. Eu falei para vocês que a célula procariótica só tem uma organela, que é o ribossomo. Então, ó, todas as outras estão o quê? Negativas, porque ela não tem, tá? Lembrando que a célula eucariótica tem o que, gente? Tem núcleo, então, ó, maisinho aqui para elas e menos para a procariótica, que a gente sabe que não tem. Então, se vocês forem visualizar esse quadrinho e cada tipo de célula, vocês vão conseguir identificar quais são as organelas que cada uma delas apresenta. Chegamos ao final de mais uma aula e, como sempre, temos uma atividade para vocês fixarem o conteúdo. Não esqueçam de copiar a matéria no caderno, de responder o exercício no caderno, né, quando for o caso, ou quando você não conseguir fazer o exercício interativo de forma remota. Não esqueçam de fotografar a atividade no caderno e enviar para mim, de preferência, pelo aplicativo Rio Educa em Casa, para a gente controlar a frequência de vocês. Se você não estiver conseguindo acessar, você pode me mandar essa foto por e-mail ou por WhatsApp. E não esqueçam nunca de informar o nome e a turma, seja nos formulários online ou nas folhas de caderno que vocês fotografam para mim, tá? Porque é importante para a gente ter um controle de quem fez e de quem não fez a atividade. A atividade de hoje ela é interativa, vocês fazem uma folhinha interativa nesse link aqui que vai estar na descrição do vídeo. Se você tiver com dificuldade de fazer, é só copiar esse conteúdo aqui, que são 3 questõezinhas, e responder no caderno e fotografar para me enviar, tá? Espero que esteja ficado tudo bem fixado, que vocês tenham entendido. Se não entenderam, podem mandar mensagem e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos!